Olá, muitos pré-candidatos a vereador, principalmente, têm vindo a mim com dúvidas a respeito do preenchimento das vagas das câmaras de vereadores, que obedece ao chamado sistema proporcional. Essas dúvidas surgiram principalmente por conta da mini-reforma eleitoral de 2017, que abriu o espaço para partidos menores, mesmo aqueles que não tenham alcançado o quociente eleitoral, de poder obter uma vaga também nas câmaras através dos cálculos das médias, ou como alguns chamam, o cálculo das sobras. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para tentar demonstrar aí na legislação e de maneira prática como que esse sistema funciona e como que esses cálculos são feitos. Então vamos dar aqui primeiramente uma pincelada na legislação, na resolução número 23.611 de 2019, que é a resolução do TSE que trata dos atos gerais das eleições de 2020, que no artigo 7º fala: estarão eleitos, dentre os candidatos registrados por partido político, os que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. Então todos esses cálculos aí nós veremos mais adiante. Mas é importante destacar essa questão dos 10%. Então não basta o partido alcançar o quociente eleitoral, não basta o quociente partidário do partido ser maior que 1, e não basta ter candidatos aptos dentro do partido, ter candidatos votados dentro do partido. Esses candidatos têm que ter votação nominal, ou seja, cada um deles, cada um que estiver apto a entrar nas cadeiras obtidas pelo partido, pelo coeficiente partidário, ou melhor, pelo quociente partidário, estes candidatos precisam ter no mínimo 10% de votos em relação ao quociente eleitoral. Por que isso? Isso é para evitar o chamado efeito Tiririca, que na primeira eleição de Tiririca, por exemplo, ele obteve 1 milhão e alguma coisa de votos e acabou puxando diversos outros candidatos que não tiveram votação nominal expressiva e que ocuparam cadeiras no Legislativo por força da votação expressiva do Tiririca. Então o legislador veio trazer essa regra aí justamente para frear essa prática. Artigo 8º. O quociente eleitoral é determinado pela divisão da quantidade de votos válidos apurados pelo número de vagas a preencher, desprezando-se a fração se igual ou inferior a meio ou arredondando-se para 1 se superior. Parágrafo único. Nas eleições proporcionais, contam-se como votos válidos apenas os votos dados a candidatos regularmente inscritos e as legendas partidárias. Portanto, não são computados como votos válidos os votos brancos e nulos, mas tão somente aqueles votos dados nominalmente a cada candidato, como também os votos dados à legenda, que é quando o eleitor, na hora de votar para vereador, ele vai apertar, digitar o número do partido e não vai digitar o restante dos números. Então ele está votando na legenda partidária. O quociente partidário é determinado pela divisão da quantidade de votos válidos dados sobre o mesmo partido político pelo quociente eleitoral, desprezada a fração. Então observe que para o quociente partidário qualquer fração é desprezada. Não tem aquela regra do quociente eleitoral de que inferior ou igual a meio você arredonda para baixo, você despreza, e superior a meio você arredonda para 1, você arredonda para cima, como a gente chama. Nesse caso do quociente partidário, qualquer fração, mesmo que seja superior a meio, ela é desprezada. Artigo 10º, esse é muito importante. As vagas não preenchidas com a aplicação do quociente partidário e a exigência de votação nominal mínima, a que se refere o artigo 7º desta resolução, que são os 10%, serão distribuídas entre todos os partidos políticos que participam do pleito, independentemente de ter ou não atingido o quociente eleitoral, mediante a observância do cálculo das médias. Então essa é a grande novidade. Independentemente do atingimento do quociente eleitoral, os partidos poderão participar dessa nova rodada de distribuição de vagas que chama cálculo das médias. Então vamos ver agora na prática como funciona esse sistema proporcional num determinado município, no município fictício aqui que nós criamos para efeito de exemplo. Então nesse determinado município, primeiro vamos calcular o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é o número de votos válidos, como já dito, os votos válidos não incluem os brancos e nulos, pelo número de lugares em disputa. Aí, no nosso exemplo, seriam 6.050 votos válidos e 9 vagas em disputa, 9 cadeiras na Câmara de Vereadores. Portanto,
6.050 por 9 daria 672. Teve uma fraçãozinha de 0,22, alguma coisa, mas como foi inferior a meio, conforme preconiza a legislação, a gente desprezou. Então, portanto, o quociente eleitoral deste município é 672. Vamos agora ao quociente partidário. Quociente partidário é o número de votos do partido dividido pelo quociente eleitoral. Exemplo, os 6.050 votos válidos nesse exemplo que a gente trouxe foram divididos da seguinte maneira. O partido A recebeu 1.900 votos. Portanto, o quociente partidário do partido A é de 2,82. Por quê? 1.900 votos dividido por 672. Como a legislação manda desprezar a fração, então o quociente final partidário do partido A é 2. Ele, portanto, vai ter direito a 2 vagas dessas 9 postas em disputa. Já o partido B teve um quociente também de 2. Então o partido B também vai ter aqui mais 2 vagas das 9. O partido C, por sua vez, o quociente partidário dele foi 0,81. O que quer dizer que ele não alcançou nenhuma vaga aqui pelo quociente partidário, né, pelo sistema do quociente partidário, ele não alcançou nenhuma vaga das que estão em disputa. Então, ele vai sair dessa rodada aí com 0. Já o partido D, que foi o mais votado, ele dividido pelo quociente partidário, ele alcançou o quociente, pelo quociente eleitoral, ele alcançou o quociente partidário de 3,34. Desta forma, o partido D vai ter direito a 3 vagas postas em disputa. Então, fazendo as contas aí, 2 vagas do partido A, mais 2 vagas do partido B, 0 do partido C e 3 vagas do partido D, somam 7 vagas. Desta forma, sobraram 2 vagas para serem postas em disputa. Eu destaquei aqui a questão da votação nominal, né, de que as vagas serão preenchidas na ordem de votação nominal entre os candidatos do partido. O partido recebe as vagas e vai distribuir entre os mais votados. Se o partido, por exemplo, o partido D de dado, tem 3 vagas, ele vai distribuir para os 3 melhores candidatos, os 3 candidatos mais votados dentro do seu partido. Lembrando de respeitar, mais uma vez eu friso, a questão dos 10% da votação nominal. Caso, no exemplo, nesse partido D, os 3 candidatos mais bem votados, um deles não tenha alcançado esses 10% do quociente eleitoral, essa vaga, essa terceira vaga, automaticamente vai para a distribuição das sobras também. Não é o nosso exemplo aqui, mas eu estou falando que na prática é isso que acontece. Caso o partido ele tem 3 vagas, tem 3 candidatos que foram votados, mas esse último aqui, por exemplo, não alcançou os 10%, essa vaga aqui não será preenchida e será enviada para o cálculo das médias, né, para a distribuição das sobras. Como que é feita a distribuição das sobras? Após o cálculo dos quocientes partidários, foram preenchidas 7 vagas, portanto, sobraram 2 das 9 vagas do nosso exemplo. Nesse caso, a nova distribuição das vagas entram todos os partidos que disputaram as eleições, independente de terem atingido o quociente eleitoral. Estas vagas são distribuídas através do cálculo da média, que se dá da seguinte forma: número de votos válidos do partido pelo número de vagas obtidas mais 1. Então, como que acontece aqui? Partido A, foram 1.900 votos válidos, né, conforme a gente apontou aqui em cima, dividido por 2 vagas obtidas, através do quociente partidário mais 1. Então seria 1.900 dividido por 3. Portanto, a média do partido A é 633. Partido B, 1.350 votos, mais 2 vagas obtidas pelo quociente partidário mais 1. Então, seria 1.350 dividido por 3, que é igual a 450. Média do partido C, 550. Lembra que o partido C ele não alcançou o quociente eleitoral, mas ele está aqui. Conforme preconiza a resolução, ele está aqui participando desse novo cálculo. Média do partido C, 550 dividido por 0 vagas obtidas mais 1. Então, nesse caso, a média dele é 550. E a média do partido D, que foi 2.250 votos, dividido por 3 vagas obtidas mais 1. Então, 562,5. Desta forma, quem obteve a maior média aqui foi o partido A. Então, o partido A ganhou mais uma vaga. O partido A ganhou mais uma vaga, resta ainda mais outra vaga para ser distribuída em uma nova rodada. Então, essa foi a primeira rodada de distribuição. Agora que já temos esse primeiro resultado, temos mais uma vaga para entrar em disputa. Nesta nova rodada, visto que o partido A já obteve mais uma nova vaga, a média dele é recalculada.
Portanto, a nova média do partido A são os 1.900 votos, dividido por 3. Por que 3? Duas vagas obtidas no quociente partidário, mais uma vaga já obtida na primeira rodada das médias. Mais um. Então, isso vai restar 475. A média dos demais partidos continua igual. Então, 450, 550 e 562. Sendo que a média do partido A foi reduzida agora para 475, a vaga restante fica com o partido D de dado, que é quem tem a maior média nessa rodada. Ele teve 562 contra 550 do C, 450 do B e 475 do A. Desta forma, a gente fecha aí a distribuição das vagas. Conforme eu ainda acabei de exemplificar aqui, o partido D de dado é quem fica com 4 vagas das 9 em disputa. Então, desta maneira, acreditamos estar esclarecido aí como que funciona a distribuição das vagas no sistema proporcional de votação, principalmente depois da votação da mini-reforma eleitoral, que o legislador permitiu a participação de partidos menores na distribuição das sobras das vagas, o que enxergamos de maneira muito positiva, porque isso amplia a democracia, dá chance a partidos menores ocuparem vagas nas casas legislativas, e acreditamos que dessa maneira fortalece o processo democrático, dando oportunidade às diversas matizes ideológicas e políticas da sociedade de ocuparem uma vaga no legislativo. De toda sorte, fica aí os nossos contatos. Qualquer dúvida pode mandar pra gente, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal do YouTube e por qualquer desses meios você pode mandar sua dúvida que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo. Valeu, um abraço!